Olá, pessoal! Estou muito feliz de estarmos retomando o nosso canal, porque você convidou Jesus para entrar na sua vida. E hoje eu estou duplamente feliz, porque eu tenho dois amigos aqui, o Lucas e a Ellen, um casal maravilhoso, amado. E eu quero agradecer muito. Lucas, Ellen, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado pelo convite, Lilian. Nós que agradecemos. Estamos É... felizes. Ai, que bom, eu também. Eu estou no Brasil, eles estão lá nos Estados Unidos. Ai, que legal, gente, tecnologia. Bom, a perguntinha que eu tenho para vocês é o nome do nosso canal, tá? Então eu vou pedir, cada um pode falar como que vocês estavam antes desse encontro com o Senhor Jesus? Como aconteceu esse encontro incrível e mudanças que vocês perceberam, tá? Aí eu não sei quem que vai começar a falar, né? Então sintam-se à vontade, tá? Compartilhando o que Deus colocou no coração de vocês. Acho que eu posso começar a falar. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci num lar já evangélico. Então, desde a infância, eu já tive contato com a palavra de Deus. Então, eu nasci em São Paulo, mas fui criada em Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, porque minha mãe ela achou melhor ficar perto da família para ajudar a cuidar dos filhos. Bem, a minha primeira infância, então, eu passei em Bauru e eu vou falar um pouquinho de algumas pessoas que tiveram comportamentos que me ajudaram a crer no Senhor Jesus. Então, nesse primeiro período, até os 4 anos de idade, eu convivi muito com minha mãe, com a minha avó e com uma prima minha chamada Loide. E eu tinha alguns problemas de saúde, então dos 2 aos 4 anos tive várias internações no hospital de base de Bauru, e por conta de algo que os médicos não descobriam, eu tinha, dependendo do que eu comia, eu tinha bastante dor abdominal, diarreia, desembocava então numa desidratação e eu tinha que ficar internada. E naquela época, os pais não podiam ficar junto com os filhos ficavam sozinhos, não tinha essa opção de ficar junto. Então eu lembro da minha angústia, porque eu não queria ficar longe da minha mãe e nem dos meus parentes, e também lembro da angústia da minha mãe. Mas algo que minha mãe sempre fazia era orar, orar e falar do amor de Deus e falar que Deus estava cuidando de todas as coisas. Então, isso para mim me veio à memória porque foi uma das coisas que minha mãe fazia e que nos ajudou nesse período difícil. E teve uma das internações, que foi a última, que eu lembro que eu já não aguentava mais ficar internada e minha mãe também não, né? Não aguentava mais aquela situação. E ela falou, eu lembro dela orando e pedindo a Deus a minha cura e pedindo, e ela me disse assim, essa vai ser a sua última internação. E realmente foi a última internação. E depois disso eu não tive mais nada. Eu tinha uma alergia alimentar, eu não podia comer determinados alimentos, mas isso foi descoberto depois. Mas então eu lembro assim que minha mãe ela orava com muita fé. Então Deus era o amigo dela. Então isso também me ajudou a crer em Deus. Passando essa fase ainda em Bauru, eu convivia bastante com uma prima que se chama Loide, e ela cuidava de mim, das minhas irmãs, ela colaborava, né, com a minha mãe. Então, eu lembro que algumas tardes na casa da minha avó, ela tinha uns disquinhos, aqueles disquinhos de vinil, e ela colocava para tocar na vitrola. E Uhum. esses disquinhos falavam também do amor de Deus, falavam, tinham histórias bíblicas. Eu lembro da história de Davi derrotando o gigante Golias, e tinham Uhum. algumas músicas. Então, tinha uma música que falava, era uma vez um pastorzinho que se chamou Ah, Davi. Então, sim. ela,
no disquinho contava a história de uma maneira assim bem lúdica e a gente ficava ali horas ouvindo, eu e minhas irmãs. Ela nos ensinou alguns cânticos, como Sou uma Florzinha de Jesus, Três Palavrinhas Só, essa do Pastorzinho, entre outras coisas. Então, a minha mãe, essa minha prima, então foram pessoas importantes na minha vida para mostrar o amor de Deus, o quanto Deus tem cuidado de nós e o quanto Ele deseja que a gente esteja perto dele. Quando eu tinha 6 anos de idade, então já tinha aí minhas irmãs, com uma com 5 e outra com 4, foi uma escadinha. E com 6 anos de idade, então, os meus pais tiveram que sair de Bauru em direção a Campinas, porque meu pai foi transferido do trabalho para Campinas. Então, nós nos despedimos dos familiares, foi triste, mas o Senhor nos conduziu até lá e passamos a morar, então, em Campinas. E em uma de nossas férias, a Loide, essa minha prima que cuidava da gente em Bauru, ela foi nos visitar. E então, num dos dias que ela esteve conosco lá no local onde nós morávamos, no apartamento onde a gente morava, embaixo tinha um banquinho ao lado da entrada e à frente eram as garagens e as crianças brincavam ali. Então ela desceu no final de semana com a gente e ela começou a conversar conosco. Ela conversou primeiro com nós três e depois ela disse que a conversa seria individual, porque nós teríamos que tomar uma decisão que ninguém poderia tomar por nós, né? Seria uma decisão pessoal e individual. Então ela conversou primeiro comigo, que sou a mais velha, e depois com as minhas irmãs. Então eu me lembro que a gente se sentou nesse banquinho branco e, e ela começou a contar para nós sobre Deus, o Deus Criador, o único Deus verdadeiro, que nos ama com amor eterno. Ela contou sobre a forma como nós nascemos, que nós nascemos com o pecado dentro do nosso coração, e que o pecado nos separa de Deus. E ela colocou algo muito importante. Ela disse que Deus nos ama tanto que ele não queria ficar separado da gente. Então, ele enviou Jesus ao mundo para limpar o pecado do nosso coração e nos trazer para perto de Deus. Eu não lembro exatamente todas as palavras que ela disse, mas eu lembro que eu compreendi perfeitamente que eu era uma pecadora, que eu precisava me arrepender dos meus pecados e que eu já havia nascido pecadora, e nessa época eu tinha 7 anos de idade. Então, nesse dia especificamente, eu orei porque ela me apresentou o plano da salvação, bem como para as minhas irmãs, e cada uma fez a sua oração, pedindo a Jesus para entrar no seu coração, porque Jesus era o único e é o único que poderia limpar o pecado do nosso coração. Então, é, a partir desse dia, né, o que eu entendi, acredito que o primeiro versículo que eu deva ter decorado foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este foi o primeiro versículo, creio eu. E depois desse dia, que foi um dia especial, eu penso sim que ocorreram mudanças na minha vida. Eu me lembro que eu passei por conta própria a ler a Bíblia. Eu lia sozinha, sem meus pais pedirem. E muitas coisas na Bíblia eu não entendia, mas eu insisti, né, e continuei fazendo a leitura. Meu pai também me levava na escola dominical, na Igreja do Evangelho Quadrangular, naquela época. E eu também tive uma outra pessoa que me ajudou a crescer na caminhada com Cristo, digamos assim, que continuou me apresentando do amor de Deus para mim e para as minhas irmãs, que foi a professora Miriam, Sim. que ela dava aula na escola dominical na Olha. época, inclusive
ela me deu a primeira Bíblia. E eu lembro dela assim com carinho, porque ela era uma professora amorosa e ela tinha muito cuidado ao ensinar a palavra de Deus. Ela estava sempre preparada. Então, quando ela ensinava as lições bíblicas, ela ensinava com amor e assim com reverência a Deus. Então, isso é muito importante para a criança, para que ela confie em Deus, para que ela continue confiando em Deus durante a sua caminhada. E eu me lembro que eu decorei alguns versículos, alguns versículos além do João 3,16 foram importantes durante o meu crescimento, é, não somente físico e espiritual, mas espiritual. Então, eu lembro que eu decorei o Salmo 1, o Salmo 23 talvez tenha sido o segundo salmo, então, Salmo 1, Salmo 91, é, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1,12. Então, eu tinha essa confiança no meu coração de que Deus estava cuidando de todas as coisas, cuidando da minha vida, e o principal ele tinha feito, que era ter enviado Jesus ao mundo, para que Deus estivesse comigo, habitando na minha vida. Então, durante meu processo de crescimento, ah, eu percebi que o que mudou do dia que eu aceitei Jesus foi que eu passei a buscar a Deus, mesmo por conta própria, assim. Então, a Miriam ajudava, ela deu a primeira Bíblia, como eu falei, e eu fui crescendo na caminhada cristã. Também em Campinas tinha uma tia minha, irmã um pouco mais velha que minha mãe, a tia Dirce. Ela era da Igreja Batista Vida Nova. Então, durante as férias, eu me lembro que ela chamava, né, nos convidava para ir na escola bíblica de férias da igreja dela. Então, eu lembro também que lá era não só diversão, né? A gente aprendia também cânticos que falavam sobre o amor de Deus, sobre o sangue de Jesus que purifica o nosso pecado. É, tinham as brincadeiras relacionadas com o estudo bíblico. Então, essa minha tia também nos ajudou a crescer, né, com Cristo. Legal. E ela, uma vez eu lembro que ela me deu um presente de aniversário, mas junto com o presente tinha um cartão e tinha, né, um versículo que está em Eclesiastes 12:1, que diz: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem o ano dos quais dirás: Não tenho neles prazer. Então, esse versículo também fez diferença na minha vida, porque eu sabia que eu tinha que gastar o meu tempo, né, usar o meu tempo buscando a Deus, né, lendo a Bíblia, decorando os versículos e basicamente assim foi isso que eu procurei fazer. Depois de um tempo, é, é, com 13 anos, meu pai nos levou para a Igreja do Nazareno e lá nós ficamos. Nós íamos na escola dominical, fomos crescendo ali. Na vida adulta, eu comecei a fazer parte do coral. Então, foi uma caminhada assim com Cristo. Eu penso que na minha juventude eu usei o meu tempo para as coisas de Deus. Então, e eu sou grata a Deus, porque eu entendo que, apesar das dificuldades que surgem durante o caminho, a nossa vida não é perfeita, porque nós ainda somos pecadores, né, em processo de santificação. E as dificuldades que surgem, dificuldades familiares, doenças, dificuldades financeiras. Tudo isso faz parte, né, da caminhada, mas em todas as coisas que aconteceram, eu vi que Deus cuidou, me livrou de maus caminhos, me livrou de falsos ensinamentos, é, me livrou assim de doenças.
e eu percebi todo o cuidado de Deus para com a minha vida. Então, e foi. Depois eu vim a fazer faculdade, é, na igreja foi que eu conheci o Lucas, me casei, tive os meus filhos, e eu procurei e procuro passar para os meus filhos os mesmos ensinamentos que eu recebi, que são os ensinamentos baseados na palavra de Deus. Porque de tudo, a nossa vida ela é passageira, a nossa pátria não é aqui, então nós temos que buscar os tesouros do céu, isso é o que mais importa. Nós não temos que ter assim o nosso coração apegado a nada aqui dessa terra. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e para que quando a gente olhe para trás, né, na vida adulta e depois na velhice, a gente olhe aqui para esse versículo que fala justamente sobre a velhice, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então, eu tenho gasto a minha vida buscando a Deus e Deus tem nos sustentado em todas as coisas. E eu tenho passado esses ensinamentos para os meus filhos. E tem algo que, que eu gostaria de dizer, que eu lembrei agora. Ah, Há uns 10 anos atrás, eu levantei assim e sentei na beirada da cama, ainda no Brasil, e veio na minha mente, né, algo assim, um pensamento bem forte, que eu sei que foi da parte de Deus, pedindo para eu ir fazer a PEC, ah, Aliança Pró-Evangelização de Crianças. E ah, desde esse dia, então, eu fui fazer, eu obedeci e fui fazer. ok. E eu tenho, resumidamente, né? Eu tenho aprendido da palavra de Deus mais e mais, e tenho compartilhado, não só com os meus filhos e com os meus sobrinhos, mas eu tenho compartilhado da palavra de Deus para outras crianças e mostrado a mensagem da salvação. Então, esse foi um chamado assim específico de Deus para minha vida e que eu tenho já realizado há uns 10 anos. Agora eu faço isso online com crianças do Brasil e eu tenho um clube, nós chamamos Clube de Boas Novas, onde nós contamos as lições bíblicas e apresentamos o amor de Deus, por nós. Eu Amém. acho que é isso, de maneira resumida. Legal. Ellen, depois você me passa o link, né, aí do seu clube, das crianças, e eu coloco embaixo, né, para quem Tá se bom, interessar, acho que vai ser ótimo, sim, tá bom? uma ótima ideia. Que bênção, querida. Ok, vamos ouvir agora o Lucas, né? Que a Ellen, olha, bênção, hein? Vamos ver o que aconteceu com o Lucas. Compartilha, querida. É, primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Lucas, né? Como já foi dito. É um pouquinho difícil falar sobre, responder a pergunta que a Lilian fez, exatamente porque, como a Ellen, eu também nasci e fui criado num lar cristão, né? Então, quando se trata de comportamento, do tipo de comportamento que a gente experimentou em casa e viu nos nossos pais, a gente pode dizer que a gente não, assim, não passou por nada de ruim, né? Os meus pais ainda são casados, nunca vi, a gente não teve bebida em casa, não fumou em casa. Desde pequeno a gente foi levado à escola dominical, eu e meus três irmãos. Ah, participamos de várias escolas bíblicas de férias. Eu tenho uma que ficou muito gravada na minha cabeça, com apenas, eu devia ter uns 5 anos de idade. A gente passou uma semana inteira numa igreja Assembleia de Deus lá em Paulínia, das 8 da manhã às 5 da tarde, Uau. todos os dias de segunda a sexta-feira, e a gente ficou aprendendo sobre a história de Paulo, né? Inclusive a música, a música tema dessa escola bíblica de férias eu ainda lembro. Imagina, eu tinha 5 anos de idade e hoje esse ano eu completo 50. Então, são coisas que ficam gravadas na nossa mente, né? Então, da minha parte, eu não tenho
eu não consigo lembrar de nenhum momento dramático que prove, olha, a partir deste momento eu sou crente, eu aceito. Para mim sempre foi tudo muito natural. Ir na escola dominical desde bebê, participando na Assembleia de Deus, a gente tinha programa de Natal e as crianças, os jovens, os adolescentes faziam esquetes de Natal. E eu me lembro, muito pequeno, minha irmã e eu, ah, recitando poesias a respeito de Jesus. Então, para a gente sempre, especialmente para mim, sempre foi muito natural falar sobre Deus, compreender a respeito da criação humana, do pecado, da vinda de Jesus. Então, eu não consigo. Bom, houve uma vez, mas aí eu era muito jovem, assim, muito pequeno, 7 anos, um pastor estava pregando e em um determinado momento ele se dirigiu às crianças e eu estava sentado lá junto com as crianças e é o único momento que eu me lembro, assim, chorando vamos dizer assim, entregando a minha vida para Jesus, mas assim, sem completa compreensão do que isso significava, Sim. né? Então, para mim, é algo mais, vamos dizer assim, evolutivo. À medida que o tempo foi passando, eu fui compreendendo um pouquinho mais o que significava ser salvo, né? Uma das coisas que sempre fizeram parte do meu pensamento nesse sentido foi a questão de que a salvação ela não tem a ver apenas com comportamento externo, né? Ela é ela é muito mais profunda. Então, esse foi uma das coisas que fez com que eu refletisse um pouquinho mais a respeito do que significava ser salvação, a ponto de poder dizer que a fé dos meus. Até então eu segui a fé que os meus pais tinham, mas chegou um momento que eu tive que decidir, não, esta é também a minha fé. Esse é o momento que eu não apenas sigo o que os meus pais falam, mas eu decido crer naquilo que eles estão falando, né, individualmente. Obviamente, durante todo esse período, a gente experimentou coisas extraordinárias com Deus. Eu tenho vários testemunhos de, por exemplo, a gente chegava ao final do mês, meus pais ganhavam muito, não tinham muito o que comer, e teve uma semana que não tinha nada em casa, e minha mãe colocou nós três para orar, para que Deus providenciasse alguma coisa. E a gente tinha o quê? Eu tinha, na época, uns 8 anos. Eu lembro que eu dobrei o joelho, não sabia ainda orar, né, direito. E assim que a gente dobrou os joelhos, alguém bateu na porta de casa. E eram amigas da minha mãe, na verdade, as suas filhas, com a mãozinha para trás, assim. E aí, a hora que a minha mãe abriu a porta, as duas meninas entregaram um pacote de macarrão para minha mãe. Assim, incrível, porque nós tínhamos acabado de dobrar os nossos joelhos, pedindo para que Deus providenciasse alguma coisa. E 5 minutos depois, alguém bate a nossa porta com o pacote de macarrão. Então, são essas pequenas coisas que vão fazendo com que você compreenda, né? E passe a ter a fé que era dos seus pais como sendo sua. Eu, por exemplo, sofri um acidente quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu quase perdi meu pé e graças a Deus, Deus me livrou. Depois, mais uns 3, 4 anos depois, eu tive uma doença chamada doença de Crohn. Fiquei internado quase 30 dias no hospital, prestes fazer uma transfusão de sangue e simplesmente Deus me curou. Então são essas pequenas coisinhas, né? Que assim, pra gente, a gente hoje fala, nossa, é pequeno, mas de repente para quem Hum, está ouvindo não é tão pequeno é, assim. Mas que é. mostra realmente o cuidado de Deus e a forma como Deus conduz as nossas vidas para que a gente de fato tenha um encontro individual com Ele, especial com Ele, e compreenda o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas. E a partir disso, né, as mudanças que a gente vê, de novo, no aspecto comportamental.
até pela minha personalidade, pela forma como fui criado, então eu nunca fiz nada de errado, vamos dizer assim. Sim. Sempre andei na linha, né? Mas com o tempo e com a leitura da palavra e com Deus trabalhando, você percebe que não é só isso. Existe um outro aspecto dentro da caminhada cristã, que é a parte interna, que são seus pensamentos, que são seus desejos, que são suas vontades, e que quando você confronta isso com a palavra de Deus, você chega realmente à conclusão de que você precisa dele. Que embora externamente você não se comporte mal, eu lembro de Jesus, né, falando aos discípulos que o importante não é o copo limpo por fora, Sim. mas primeiro você tem que limpar o copo internamente. E outra passagem que Jesus fala, né, que é do coração que nasce as fontes da vida. Então, quando você começa a compreender isso, que não se trata apenas do comportamento externo, o comportamento externo faz parte, mas os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades internas, aquilo que ninguém vê, o orgulho, a vaidade, que são coisas que ninguém vê, que são os É, pecados que a gente comete e que só você e Deus sabe. Quando eu comecei a compreender isso, o resultado não tem para onde correr, né? Nós precisamos realmente de Cristo, nós precisamos realmente de Deus. E isso ajuda, obviamente, a mudar o nosso comportamento, né? Com o tempo você vai percebendo a vaidade que tem no seu coração, o orgulho que tem no seu coração. Embora a gente seja mestre, ah, em esconder isso, né? sim, Em fazer coisas que dê a impressão de que você não tem essas coisas no seu coração. Deus, através das dificuldades, através dos problemas, sim, através da escassez, ele vai colocando isso para fora e vai tratando isso com você. Mais ou menos como aconteceu com o povo de Israel. Eu me lembro muito de um versículo que fala que o objetivo que fez com que Deus permitisse que Israel peregrinasse 40 anos no deserto foi para que Deus mostrasse a Israel o que é que ia no coração de Israel. sim, Então, olhando para trás, quando eu vejo todas as experiências que a gente teve, eu particularmente, né, eu compreendo realmente esse cuidado de Deus de não só provendo, né, comigo, com a minha família, com a minha família agora, com a Ellie e as crianças, mas também apertando o passo, estreitando o caminho para que eu de fato conhecesse o que vai dentro do meu coração sim, e dessa forma a gente consiga ser mais amoldado ao caráter de Cristo, né? E o versículo que fica na minha cabeça sempre não tem como fugir, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. A gente conhece a tradução e nada me faltará, mas há uma tradução que eu gosto bastante que diz: de nada tenho falta. De nada tenho falta. Então, quando a gente é novo, a gente quer conquistar o emprego, a gente quer conquistar dinheiro e, e quer ser reconhecido. E Deus sempre me levava para e me leva ainda para esse versículo, né? Essas coisas elas não acrescentam nada. Elas fazem parte da vida, mas a alegria de viver, o significado da vida, da nossa existência, está no Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então eu diria que esse seria o meu testemunho de. Não vou falar de conversão, né? Porque, de novo, eu não consigo encontrar um único momento onde a minha cabeça mudou, vamos dizer assim. Eu sim, tenho sim. vários momentos nessa minha caminhada que eu posso dizer, opa, alguma coisa aconteceu aqui, alguma coisa aconteceu Aham. ali. Sempre Deus, acredito, levando para uma outra fase, para um outro momento. Então eu diria Bom, que é essa o meu testemunho. que bênção, gente. Eu estava falando com vocês fora da gravação, né? Que esse é um canal que Deus falou para eu iniciar durante a pandemia. E para que a Igreja de Cristo se lembrasse
desse encontro, né? Porque estava um período tão maluco, né? Com tantas incertezas. E a única certeza que nós temos é o Senhor, né? Então, às vezes, a gente não consegue se lembrar, ou não houve um momento específico, né? Como vocês falaram, mas é para nós pensarmos na nossa caminhada com o Senhor, Uhum. né? Então, eu acho que esse canal é para isso, né? Eu acho que essa nossa conversa, o que vocês compartilharam, preciosíssimo. Nossa, Deus falou muito comigo. Eu Que vou bom. ouvir, vou assistir de novo, e de novo, e de novo, porque Deus fala com a gente, né? Através do testemunho dos nossos irmãos, né? Eu sou muito grata pela vida de vocês. Eu sei que Deus tem cuidado de vocês. Deus os levou para o lugar onde vocês estão agora, e é Ele que Uhum. os mantém aí. É Ele que tem Com cuidado de certeza, sem dúvida. vocês, É. né? E então a gente só tem que ter essa certeza, né? De estarmos na presença do Senhor, nunca estamos sozinhos, né? Uhum. E estamos nesse processo, né? Como a Ellen falou, né? Processo de santificação, todos nós. E eu quero agradecer muito a vocês, que Deus continue abençoando, cuidando de Amém. vocês, dos meninos, prosperando o trabalho que Ele tem colocado nas mãos de vocês, né? Amém. Amém. Você Estou também, muito Lilian. grata a vocês, viu? Deus Nós é que abençoe. agradecemos a oportunidade, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Amém. Deus te Tchau, tchau. abençoe.